Olá, vamos rezar. Este é o podcast Mensagem de Fé e Esperança, podcast produzido e apresentado pelo clero da Diocese Anglicana de Brasília para alcançar o seu coração. Eu sou o Bispo Maurício Andrade, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e convido você para partilhar comigo deste momento de meditação e oração. Vamos parar um instante para partilhar a palavra de Deus. Permite, ó Senhor, que a Tua contínua misericórdia purifique e defenda as nossas vidas, para que todas as pessoas que Te seguem vivam amorosamente o Teu Evangelho, contribuindo na construção do Teu reino. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Desça como a chuva a Tua palavra, que se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Amém. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Dirigiam-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. E então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, e Deus lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Olá, gente querida. Vamos meditar. Qual o alimento que dura? Qual o alimento que sustenta? Será que essa pergunta tem a ver com a quantidade de calorias ou de proteínas? Certamente que não. Como diz o Evangelho, lido agora, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo.
Então eu quero desse pão, disse a multidão. Dá-nos, Senhor, desse pão. Pois é, parece que há algum caminho. De fato, a fome é uma situação que acompanha a humanidade. E às vezes em maior profundidade, e certamente é um dos maiores sinais da desigualdade. E esse texto lido agora não pode ser compreendido isoladamente. Ele é desencadeado pelo que acontece nas leituras anteriores. Jesus havia alimentado a multidão. E essa multidão reconhece, sente e degusta esse seu poder. E sendo assim, quer estar perto dele. E a pergunta é: onde está Jesus? Para onde foi aquele que saciou nossa fome? O povo procura pelo Mestre. Nesse encontro, Jesus dá uma nova dimensão a essa procura, a essa inquietação, a esse seguir. Não é mais só uma busca pelo pão que sacia a fome, mas por uma mudança de vida que pode, de uma vez por todas, suprir toda e qualquer fome. E esse contexto do Evangelho de João aponta para uma realidade comprometida de Jesus. A multidão estava com fome e ele não despediu, mas com muita ternura, sensibilidade e compromisso com as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, chamou os discípulos e deu-lhes de comer. A multidão vem acompanhando Jesus, a sua experiência de partilha, de entrega, de doação. O Evangelho traz que o seguimento a Cristo é caminho de vida plena, de vida que não exclui, de vida que traz esperança e que transforma. Qual o alimento que sustenta? Qual o alimento que dura? Recordo a poesia cantada pelos Titãs, naquela música Comida. A gente não quer só comida, a gente quer prazer para aliviar a dor. Qual o alimento que sustenta? Certamente, esse alimento será o que produz amor, que se envolve na verdade, que caminha na justiça e que se concretiza na solidariedade e partilha, porque está precisando muito de aliviar a dor. Está precisando muito de viver justiça. Está precisando muito de mudar a desigualdade nesse contexto, nessa realidade que se vive hoje. Esses dias eu estava lendo um relatório de uma pesquisa conduzida pela Universidade Livre de Berlim, a Universidade Federal de Minas Gerais e a UNB. Uma pesquisa sobre insegurança alimentar. E essa pesquisa aponta que mais de 59% das famílias entrevistadas passaram por alguma situação de insegurança alimentar. E 59% representa mais de 125 milhões de pessoas, de brasileiros e brasileiras. É claro que entendemos o conceito de insegurança alimentar é empregado quando não há acesso regular, permanente a alimentos de quantidade e de qualidade suficiente para saciar a fome. De outro lado, em nossas conversas diárias, dizemos entre nós mesmos: como a vida está cara, é tudo uma carestia. Cada vez compramos menos e gastamos mais. Em verdade, essa é uma fala recorrente em nossas conversas. Agora você imagina quem está desempregado ou em situação de subemprego. O Evangelho de João nos convoca a mantermos a resistência, a nos apoderarmos da esperança e a assegurar a fé. E ter algo muito claro e límpido, que qualquer forma de espiritualidade deve estar pautada pela ajuda solidária, pela partilha, pela doação, porque Jesus, em sua ternura e sensibilidade, não despediu a multidão, mas partilhou. E o pão eucarístico precisa se concretizar em vida. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Que possamos nos manter no seguimento do Cristo, na certeza que a palavra de Deus nos alimenta e nos mantém firme
na profecia, que é alimento para a vida. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos coloque em ações concretas de solidariedade que expressem a nossa espiritualidade como ação de vida, hoje e sempre. Amém. Eu sou o pão que vem do céu. Quem crê em mim irá viver. Nós reconhecemos o Senhor partindo o pão, mistério de amor, a nossa refeição. Eu sou o pão que vem do céu. Quem crê em mim irá viver. O Senhor Jesus, no sacramento, nos deixou memorial da cruz, morte e ressurreição. Eu sou o pão que vem do céu. Quem crê em mim irá Tão grande mistério adoramos neste altar, e nossa fé sustente o nosso caminhar. Eu sou o pão que vem do céu. Quem crê em mim irá viver. Ao povo de Deus, lá no deserto, sem pão, sem lar, Deus fez cair do céu comida salutar. Eu sou o pão que vem do céu. Quem crê em mim irá Todos se assentaram, todos comeram até fartar. Glória e louvor a Deus que vem nos saciar. Eu sou o pão que vem do céu. Quem crê em mim irá viver. Corpo do Senhor é o pão que temos no altar, e o vinho consagrado é o sangue redentor. Eu sou o pão que vem do céu. Quem crê em mim irá Eu sou o Bispo Maurício Andrade e este foi o podcast Mensagem de Fé e Esperança, produzido e apresentado pelo clero da Diocese Anglicana de Brasília, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil.